Proteção Civil prevê agravamento da tempestade no fim de semana. Rajadas de vento poderão atingir os 100 km por hora. Oman mediou conversações indiretas entre o Irão e os Estados Unidos da América sobre o programa nuclear de Teherão. Vladimir Alexeyev, general russo de alto escalão e oficial de inteligência, foi baleado várias vezes em Moscou. Foi assim que ficou o centro histórico de Coruche após a subida do caudal do rio Sorraia, um afluente do Tejo. As fortes chuvas trazidas pela tempestade Leonardo causaram inundações neste e noutros municípios do distrito de Santarém, um dos mais afetados. Várias estradas foram cortadas, ficaram submersas ou com a circulação condicionada. Foi também decretado o encerramento de escolas. No concelho de Santarém, as cheias já levaram à retirada de cerca de 250 pessoas. Entretanto, na Baixa de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, a água recuou perto de 2 metros durante a madrugada. Nesta cidade, com zonas inundadas há vários dias, cerca de 100 pessoas ficaram desalojadas. A norte, o Rio Douro galgou as margens no Porto e alagou as zonas da Ribeira e de Miragaia. Também as áreas ribeirinhas de Gondomar ficaram inundadas. O primeiro-ministro estima prejuízos totais acima de 4 mil milhões de euros em resultado do mau tempo das últimas semanas, que já fez 13 mortos. Foram registadas mais de 7.500 ocorrências. A Proteção Civil prevê um agravamento do estado do tempo de sexta para sábado com a chegada da Depressão Marta. As regiões do centro, Lisboa e Val do Tejo e Alentejo serão as mais atingidas. As rajadas de vento poderão alcançar os 100 km por hora. Há ainda alertas para um maior risco de queda de árvores e de infraestruturas. Oman mediou na sexta-feira negociações indiretas entre o Irão e os Estados Unidos sobre o programa nuclear de Teherão, o primeiro encontro deste tipo desde que as negociações foram interrompidas. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, e o enviado dos Estados Unidos da América, Steve Witkoff, reuniram-se separadamente com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Oman num palácio nos arredores da capital. A reunião ocorreu poucas semanas após uma onda de protestos contra o governo no Irão, durante a qual os Estados Unidos da América ameaçaram tomar medidas militares. The president has obviously been quite clear in his demands of the Iranian regime. Zero nuclear capability is something he's been very explicit about, and he wants to see if a deal can be struck. And while these negotiations are taking place, I would remind the Iranian regime that the president has many options at his disposal, aside from diplomacy, as the commander-in-chief of the most powerful military in the history of the world. O âmbito das negociações continua incerto e durante a preparação das conversações surgiram tensões quanto à inclusão na agenda do apoio de Teherão a grupos armados e dos seus programas de mísseis balísticos. Duas preocupações dos Estados Unidos da América a que o Irão se opõe. Com as ameaças americanas de ação militar ainda a pairar, os Estados Unidos enviaram um grupo naval liderado pelo porta-aviões USS Abraham Lincoln para a região, ao passo que o Irão prometeu repetidamente retaliar contra as bases americanas em caso de ataque. O Irão e os Estados Unidos da América estão em negociações indiretas sobre o programa nuclear de Teherão em Oman e em declarações à Euronews, o ex-comandante-geral do Exército dos Estados Unidos na Europa, Ben Hodges, afirmou não esperar que as negociações tenham resultados realmente significativos. The Iranians are playing the game. They see that the U.S. president really does not want to do anything, and also that the Americans have not thought through what comes after a potential strike. I mean, we're good at the strike part, but we're not very good traditionally at figuring out what comes after that. Embora os Estados Unidos da América tenham aumentado a sua capacidade na região, os seus aliados regionais opõem-se a um ataque, pois seriam afetados por algumas das represálias iranianas. O ex-comandante-geral do Exército norte-americano acrescentou ainda que se opõe ao envio de tropas terrestres. The president and his administration have not prepared the American people for another war. I mean, he campaigned on no never-ending wars, you know, and in fact, the idea of going into Iran with troops would be in my view, would be a disaster. I mean, you're talking about a very large country, and for what purpose? As rondas anteriores de reuniões foram por água abaixo após Israel ter iniciado uma guerra de 12 dias contra o Irão em junho.
Os Estados Unidos lançaram um novo ataque contra um navio em águas internacionais. As autoridades norte-americanas dizem que a embarcação era operada por organizações de tráfico de droga, com a operação realizada perto da costa da Colômbia a fazer 2 mortos. O posto de Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos anunciou o ataque num vídeo publicado nas redes sociais, descrevendo os suspeitos como narcoterroristas. A ação, realizada na quinta-feira, ocorreu após o presidente colombiano Gustavo Petro visitar Washington para se reunir com Donald Trump, enfatizando a necessidade de combater a ameaça do narcotráfico. Os Estados Unidos não forneceram detalhes sobre a bandeira da embarcação, a carga ou as circunstâncias que levaram ao ataque. A Colômbia também não fez comentários sobre o sucedido. A ação faz parte da Operação Southern Spear, uma campanha lançada por Trump para reduzir a entrada de droga para os Estados Unidos. Pelo menos 119 pessoas foram mortas pelas forças norte-americanas desde agosto de 2025 em ataques a embarcações suspeitas de transportar droga como parte desta operação. Críticos levantam preocupações sobre a estrutura legal para tais ataques em águas internacionais, enquanto Washington defende a campanha que considera essencial para a segurança nacional. Os Estados Unidos anunciaram a ajuda de 6 milhões de dólares a Cuba, destinada em grande parte aos habitantes da região oriental do país, afetada pelo furacão Melissa no final do ano passado. Isto apesar da ruptura diplomática entre Washington e Havana. A ajuda chega numa altura de relações tensas, com os Estados Unidos a acusarem a nação cubana de se aliar a países hostis após a intervenção militar na Venezuela, que levou à captura de Nicolás Maduro. Washington acusou Cuba de conspirar contra os Estados Unidos e fornecer tropas à Venezuela em troca de combustível mais barato e dinheiro para impulsionar a sua economia. Os Estados Unidos cortaram os pagamentos vindos de Caracas, bem como o fornecimento de petróleo, deixando muitos sem eletricidade. Cuba acusa Washington de bloqueio energético, mas diz-se pronta para negociar. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones, bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento, en una posición de iguales, en una posición de respeto a nuestra soberanía, a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación. Já a Casa Branca instou Havana a ser sensata e a iniciar negociações antes que seja tarde demais. I think the fact that the Cuban government is on its last leg and its country is about to collapse, they should be wise in their statements directed towards the President of the United States. But as I just reiterated, the President is always willing to engage in diplomacy, and I believe that's something that is taking place, in fact, with the Cuban government. Donald Trump diz que espera encontrar uma solução diplomática, mas não exclui o uso de força militar em Cuba para, nas suas palavras, resolver a situação. Vladimir Alexeyev, o número 2 dos serviços secretos militares russos, foi baleado várias vezes por um atirador não identificado em Moscovo na sexta-feira. O tenente-general foi imediatamente levado para o hospital após o ataque à frente de um prédio na periferia noroeste da capital. De acordo com os relatos, o agressor fugiu do local. A condição de Alexeyev é desconhecida neste momento, mas a comunicação social russa adianta que o general terá sobrevivido ao tiroteio e poderá estar em estado grave. Alexeyev é o primeiro vice-chefe da direção principal do Estado-Maior das Forças Armadas Russa desde 2011. O militar foi acusado pelo Reino Unido e pela União Europeia de orquestrar o ataque com armas químicas Novichok em Salisbury em 2018. Teve como alvo o agente duplo russo Sergei Skripal e a sua filha. Em 2019, o Kremlin atribuiu a Alexeyev o título de Herói da Federação Russa. Um atentado bombista numa mesquita xiita perto de Islamabad, no Paquistão, fez pelo menos 31 mortos enquanto decorriam as orações desta sexta-feira. 169 pessoas ficaram feridas na explosão, algumas em estado crítico, segundo as autoridades. O vice-comissário de Islamabad confirmou que se tratou de um ataque e está agora em curso uma investigação.
Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas as suspeitas recaem sobre militantes de grupos extremistas, como os Talibã do Paquistão ou afiliados do Estado Islâmico. O país enfrenta também uma crescente onda de violência por parte dos separatistas baluchis. O presidente Asif Ali Zardari considerou o ataque um crime contra a humanidade. O primeiro-ministro Shehbaz Sharif ordenou uma investigação abrangente para determinar os culpados. Já o ministro do Interior do Paquistão pediu que fosse prestada toda a assistência médica aos feridos. O design viciante do TikTok viola a lei dos serviços digitais da União Europeia e não protege adequadamente os utilizadores. Quem o diz é o executivo comunitário nas conclusões preliminares de uma investigação que ainda está em curso. A Comissão Europeia diz que a aplicação tem como base funcionalidades viciantes como o scroll infinito, que alimenta continuamente os utilizadores com novos conteúdos cada vez que atualizam o ecrã. TikTok is by far the most used platform after midnight by children between 13 and 18. 7% of children between 12 and 15 spend between 4 and 5 hours daily on TikTok. These statistics are extremely alarming. Why is all of this happening? Because TikTok offers infinite scrolling, autoplay, push notifications and highly personalized recommender systems. O TikTok afirmou que os argumentos da Comissão apresentam uma descrição categoricamente falsa e infundada da plataforma. Não foram impostas multas ou sanções à empresa, já que as conclusões são ainda preliminares.